O regimento interno, Fábio, é um documento que a empresa, pode ser ela de grande ou pequeno porte, ela cria esse documento estabelecendo dever e obrigação de todos os colaboradores, funcionários e bem como do empregador. A gente tem que ter em mente que não é só uma maneira de melhorar a fiscalização quanto às regras que talvez muitas das vezes não estão na CLT. Por exemplo, uso do celular. Se for uma empresa que tem conexão com agro, o funcionário ficar utilizando o celular pode cair a produtividade ou pode mesmo causar um acidente. E, na época que existia CLT, não tinha celular. Então, é uma forma de você hoje trazer, dentro do regimento interno, como vai se dar a utilização do celular ou também de todos os equipamentos que são de proteção individual, implemento agrícola, maquinária agrícola. É uma forma, então, de estabelecer deveres e obrigações para todos os colaboradores e para o empregador também. Bom, então vamos deixar claro, não é desqualificar a CLT, não é reinventar as regras. Não. É uma atualização, são alguns detalhes que eles podem ficar inseridos. Justamente porque cada empresa, cada segmento tem uma dinâmica de trabalho e a CLT não consegue abarcar todas elas. Então, uma forma de um empregador, o agroempregador, pode ser o produtor rural, que tem alguém que trabalha na fazenda, como o caseiro, estabelecendo até mesmo como vai se dar a dinâmica de muitas vezes o caseiro quer levar algum parente, não é permitido, tem como colocar isso no regimento interno. E aquelas empresas que prestam serviço para o agro, por exemplo, tem um veículo, como vai se dar a utilização desse veículo, como vai ficar a responsabilidade em eventual acidente que tenha ocorrido. E então a gente não está propondo, não é uma proposição de reformar a CLT, não. É de trazer dentro do que tem na CLT que caracteriza como uma falta do empregador, do empregado, e estabelecendo e esmiuçando isso para a atualidade, porque a CLT é de 43, a gente já está em 2021, então tem muito tempo aí que se o empregador, o agroempregador, não se adequar, fica uma questão vaga, a questão de horário de entrada e saída. E também a gente tem de ter um ponto seguinte, não é só também para prejudicar o funcionário, porque tem como estabelecer no regimento interno, ou regulamento interno, são algumas nomenclaturas que são utilizadas, benefício para o empregador, para o empregado, como por exemplo a ausência para ir no médico, para acompanhar um filho ao médico, porque hoje é permitido até uma saída só para criança de até 6 anos de idade. Talvez a ida no médico não vai passar o dia todo, mas a CLT fala que é o dia todo. Então talvez você tenha como colocar, dependendo da dinâmica da empresa, se vai ter um substituto ali, é lógico, que o horário que ficar ausente e com atestado não vai ser descontado. Então, tem como trazer também benefício para aquele empregado que segue as regras e que também vive a empresa, veste a camisa da empresa e tem aquele intuito de trabalhar e crescer na empresa. Então, Sim. Tem basicamente isso. Não é só para poder prejudicar o empregado, não, de modo algum. É para poder trazer regras e deveres e obrigações para todos ali e ter uma dinâmica mais saudável no ambiente de trabalho. Quando você tem previsão do que pode ou não acontecer, é mais seguro para todo mundo. Vamos dizer assim, é clareza mesmo. Clareza. Porque nem todos os colaboradores vão ter tempo para ler uma CLT, entender uma CLT. E até você mesmo disse que aqui tem regimento interno, quando você entrega e qual é a assinatura dele, ele vai estar lendo e tentando interpretar e ficar dúvida, o empregador pode ter essas dúvidas, de como vai ser a dinâmica de trabalho, como vai ser a relação de emprego, horário, uso de uniforme, uso de EPI. Porque hoje em dia, empresas do agro, a responsabilidade é objetiva, a maioria das atividades, se o empregado deixar de fiscalizar ou deixar muito vago a questão do uso de equipamento de proteção individual e ocorrer um acidente, ele vai ser responsabilizado, ele vai ser penalizado. Então é uma forma de você trazer clareza e também de trazer como vai ser feita essa fiscalização e o que vai ser de punição ou não se o empregado não utilizar o EPI. Porque se eventualmente um acidente ocorrer e for uma fatalidade, o empregador, quase em 80% dos casos, ele vai ser condenado a indenizar ou aquele funcionário ou a família daquele colaborador. E na realidade, em 80% desses casos, como você mencionou, esse 80%, houve uma omissão por parte do empregador, seja ali na cobrança efetiva, que às vezes ele está vendo que o funcionário não está colocando um EPI, ele finge, faz vista grossa, deixa para lá. Então, quer dizer, é necessário ser chatinho também, né? Por conta disso, porque a responsabilidade, se eventualmente acontecer algum acidente, vai vir a família, o trabalhador em cima do empregador. E nesses casos, a maioria que a gente consegue vislumbrar e analisar, há também uma certa negligência do empregado.
Mas aí fica naquela. Quem tem que fiscalizar, porque a responsabilidade é dele, é o empregador. Ele não pode desviar essa responsabilidade para o empregado. Ele tem que fiscalizar, se não cumprir, advertir, suspender e, em alguns casos, até mesmo dar justa causa. Porque existem casos que a ausência do EPI pode causar a morte daquele colaborador. Você mencionou aí, e me veio à cabeça, duas funções para a gente falar. Do caseiro, porque o caseiro, de repente, pode argumentar que domingo ele estava lá e acabou trabalhando, quando, na realidade, aquele dia era um dia de folga dele. Isso, no regimento interno, pode ficar bem claro? Justamente, estabelecer com clareza que os dias de folga dele não tem obrigação nem dever de fazer nada. Porque isso é muito comum em empresas rurais, em propriedades rurais, porque ele mora lá e ele não quer vir para a cidade. E depois que ele sai, muitas das vezes, ele entra com ação falando que ele estava à disposição. Só que se tiver clareza quanto a isso, que o tempo que ele ficar lá no domingo ou feriado vai ficar por conta da disposição dele, tem como afastar isso em eventual ação, porque ele vai ter a clareza, e vai ser demonstrado pelo judiciário, que naquele momento que ele estava ali, ele não estava prestando serviço, porque estava no regimento interno. Agora, como você falou também do regimento interno, é importante que o empregador também não solicite trabalhos dele nesses dias. Justamente. Né? Aí tem como colocar com clareza, prescrever com clareza quais vão ser as obrigações, inclusive, que não vai haver trabalho em domingo ou feriado, no dia de folga, salvo se houver pactuação prévia. Até mesmo tem como estabelecer essa pactuação prévia, até mesmo estabelecendo que por meio de contato virtual. Que o simples fato de mandar uma mensagem de WhatsApp e que foi visualizado e que deu concordância, ao combinar o valor daquele dia ou não, já vai ter presunção de que aconteceu daquela forma. Tem como, então, estabelecer tudo isso, comunicação que vai ser feita por WhatsApp ou por e-mail, como que vai ser essas situações virtuais, que hoje é muito comum que o ambiente de trabalho não fica mais só restrito ao ambiente físico. Já existe um ambiente de trabalho virtual, que a maioria das empresas possui um grupo, e até mesmo para poder estabelecer como vai ser a relação dentro desse grupo, o que pode ser ou não comentado, o que pode ser ou não falado, é no regimento interno. Para não desvirtuar um grupo que é feito para poder aumentar a produtividade, ter um contato mais sério, virar um grupo que fica buscando empregado para trabalhar à noite. Estabelecer isso. Porque hoje a justiça vai entendendo que grupo de WhatsApp, onde o empregado fica solicitando alguma informação fora do período experiente, é hora extra. Então, isso tudo tem como estabelecer com clareza como vão ser essas diretrizes, essas obrigações e deveres, tanto do empregado como do empregador. E aí, tanto no âmbito rural como no urbano. Mas lembrando sempre que tudo isso tem como abarcar e buscar para o campo rural. E se alguém perguntar assim, mas como que eu faço isso? Lá no regimento interno, inclusive no nosso, aqui consta lá, que as mensagens que são colocadas no grupo não tem nenhuma necessidade de serem respondidas, elas não devem ser respondidas no horário fora do expediente. Então, elas estão no grupo. Chegou aqui amanhã cedo, todo mundo vai para o grupo ver quais são as solicitações. Justamente. E cada um atendendo a sua demanda. Outra coisa envolvendo o celular, acho que não vai dar tempo, é do operador de máquinas, né? Porque ele não pode ficar o celular ali e fazendo uma atividade de risco. Perde atenção, pode não só criar prejuízo para o empregador, para o agroempregador nesse caso, mas pode vir a causar um acidente com outro colaborador. Muitas das vezes você está ali no momento que vai começar o plantio, vai começar a colheita, ou mesmo no implemento, a falta de atenção por estar utilizando o celular pode causar um acidente contra terceiro. E nesses casos a gente sempre repete, a responsabilidade quase sempre é objetiva, e isso quer dizer o quê? O empregador ele responde independente de culpa ou de intenção de prejudicar. E ele é o responsável pela fiscalização do ambiente de trabalho. Então, isso daí vira e mexe, culmina numa ação judicial que tem valores muito altos, e não só da família. Depois há uma ação do Ministério Público do Trabalho pedindo dano coletivo e, posteriormente, se aquela pessoa tiver pedindo benefício previdenciário ou algum familiar tiver pedido uma pensão, como o filho ou a esposa, ainda há uma terceira ação do INSS contra o empregador. Então, é uma fatalidade que pode vir a acontecer, que se não tiver o cuidado, pode desdobrar em 3 situações, 3 processos distintos. E causa um prejuízo enorme para o agroempregador, Fabiana.